Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre funções. Nós iremos falar agora sobre a função exponencial e a logarítmica. Eu vou tratar dessas duas funções fazendo exemplos que são exercícios do Enem. Então vamos começar. Deixa eu ler o problema e vamos tentar entender o problema e resolvê-lo. Em um pronto-socorro, um paciente ingeriu à meia-noite um comprimido que tinha 800 miligramas de medicação. O médico, ao liberar o paciente, informou que, caso ele voltasse a sentir dores, deveria tomar outro comprimido daquele, no máximo 3 vezes nas próximas 24 horas, dependendo da recomendação da bula. Como o paciente voltou a sentir dores ao chegar em casa, ainda na madrugada, decidiu seguir a orientação do médico e leu a bula do remédio. O paciente verificou que, a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação no organismo se reduzia à metade da quantidade anterior. Observou também a recomendação de que a pessoa deveria, preferencialmente, ingerir um novo comprimido quando a quantidade de medicação no organismo estivesse compreendida entre 200 miligramas e 100 miligramas. Seguindo as informações e recomendações da bula, em que períodos ou período do dia o paciente deveria tomar novamente o remédio? Aí nós temos as opções: uma na mesma madrugada, um de manhã e mais um à tarde, 2 pela manhã e mais um à tarde, 1 pela manhã, uma à tarde e mais uma à noite, apenas uma à tarde, apenas uma à noite. Agora eu quero voltar aqui e espero que vocês releiam o problema, ou pelo menos tenham entendido que este é um problema de meia-vida. Problemas de meia-vida são recorrentes da função exponencial. São problemas que podem ser modelados por funções exponenciais ou inclusive logarítmicas. Acontece que, embora seja um problema de função exponencial, nós não precisamos saber de muita coisa para resolver esse problema. Apenas bom senso vai nos fazer resolver esse problema. Por exemplo, nós sabemos de uma informação importante, que à meia-noite, eu vou colocar meia-noite como 0 horas. Então, quando o tempo é 0 horas, nós sabemos que o paciente ingeriu um comprimido de 800 miligramas. E ao passar 6 horas da manhã agora, a quantidade dessa substância no organismo reduz pela metade. Então, terá um total de 400 miligramas. Passando-se mais 6 horas, agora às 12, há um total de 200 miligramas. Por fim, às 18 horas, há um total de, eu vou ajeitar aqui não é um igual, 2 pontos. Há um total de 100 miligramas. A recomendação é que um novo comprimido deve ser ingerido quando a quantidade de medicação estiver no organismo compreendida entre 200 e 100 miligramas. Nós somos capazes de ver aqui que o organismo dessa pessoa vai ter entre 200 e 100 miligramas nesse período aqui.
de 12 horas até as 18 horas. E de 12 horas até as 18 horas compreende o período da tarde. Então, apenas à tarde ele deve ingerir um novo comprimido. Vocês viram que nós não precisamos de nenhuma técnica especial para resolver esse problema, apenas bom senso. Os outros problemas vão nos exigir um pouco mais de matemática, vamos dizer assim. Considere um modelo de automóvel, tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a seguinte fórmula aqui, f de t igual a b vezes a elevado a t, com t representando anos, com t em anos. Essa função representada no gráfico, nesse gráfico que nós estamos vendo ao lado, qual é o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos, depois de 2 anos de uso? Veja o seguinte, olhando o gráfico, quando o tempo é zero, nesse momento aqui, se nós aplicarmos zero na função, nós sabemos que o valor do automóvel é 600 mil. Então, aqui, 600 mil, desculpa, 60 mil, não 600 mil, tem que ser igual a b vezes a elevado a zero. Isso vai nos dar que o b nessa função é justamente 600 mil. 60 mil, estou querendo falar 600 mil, mas não é, 60 mil. Então, nós percebemos que esse b é o valor inicial da função exponencial. E isso serve para todo tipo de função exponencial quando temos esse b. Esse é o valor inicial. Ok, nós temos o valor inicial dessa função. E se nós temos o valor inicial, essa função pode ser dada da seguinte maneira, f de t igual a 60 mil vezes a elevado a t. O problema é que nós não sabemos ainda quanto é que esse a. Vamos descobrir ele da seguinte maneira. Observe quando passa-se 1 ano do uso desse automóvel. Quando passa 1 ano, o valor dele cai para 54 mil. Então, quando o valor estiver em 54 mil, eu devo igualar isso a 60 mil vezes a elevado a 1, que é de 1 ano de uso. Isso nos dá o valor de a igual a 0,9. Tendo esses dois valores agora, o b e o a, nós podemos expressar essa função da seguinte maneira. Eu vou apagar aqui, para me ter um pouco de espaço, e reescrever tudo isso aqui em cima. Nós podemos escrever essa função que representa o valor do automóvel em função do tempo como sendo 60 mil vezes 0,9 elevado a t. Então, essa é a expressão que representa a função no decorrer dos anos. Agora, a pergunta é, depois de 2 anos, quanto é que vai ser o valor do automóvel? Então, eu aplico 2 na função. Isso vai dar 60 mil vezes 0,9 elevado a 2. Se você fizer todas essas contas, você vai obter um total de R$ 48.600. Então, aqui, neste ponto, nós teremos esse valor aqui, quando nós tivermos um total de 2 anos de uso. Você percebe que apenas olhando o gráfico da função, como nós vimos anteriormente, e sabendo como expressa a função, nós somos capazes de determinar a lei de formação dela. Não foi complicado. E quando nós temos a lei de formação da função, nós somos capazes de interpretá-la em qualquer tempo que nós quisermos. Vamos resolver mais um problema agora sobre logaritmos.
A escala e magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, esse W aqui não era para estar grandão, era para estar pequeno, mas como aqui, nessa forma. Introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade, assim como a escala Richter. A MMS é uma escala logarítmica. Aqui esse MW de novo é MW pequeno, que o W é índice, e esse MO também, o M0, o 0 é índice. E esses dois se relacionam segundo essa fórmula que nos é dada aqui. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de M0 na base 10. Ok. M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimentos da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA.cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de 7,3, segundo a escala MMS. Mostrando que é possível determinar a magnitude... mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 desse terremoto que teve essa magnitude no Japão. A ideia é o seguinte: nós conhecemos o momento sísmico, nós queremos saber o momento sísmico. Nós temos a fórmula que nos é dada anteriormente, e nós temos aqui o MW. Então eu vou substituir esse MW nessa fórmula que nós temos aqui. Se eu fizer isso, por exemplo, 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 na base 10, se eu fizer todas essas contas, eu vou obter aqui 27 igual a log de M0 na base 10. Lembrando que eu quero descobrir o momento sísmico. Agora veja o seguinte: para mim descobrir o M0, eu tenho que lembrar que a função logarítmica e a exponencial são inversas. E sendo inversas, eu posso aplicar a função exponencial, o expoente de base 10, e eliminar esse log aqui, que nós temos aqui. Da seguinte maneira: eu vou dizer que 10 elevado a 27 é igual a 10 elevado ao log de M0 na base 10. Acontece que esse log e a base podem se cancelar, ficando apenas M0. Então, M0 é igual a 10 elevado a 27. Então, esse é o momento sísmico que é procurado no problema. Nós vamos resolver mais um problema, agora envolvendo as duas funções novamente, a exponencial e a logarítmica. Mas é um problema um pouco mais extenso, mas bem interessante. Me acompanha. Com o avanço em ciência da computação,
estamos próximo do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Então, o cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Bem interessante, não é? Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetros quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, segundo a lei de Moore. Então, Moore foi um cara que disse que o número de transistores vai dobrar com os anos a cada 2 anos. Considere 0,30 como uma aproximação para o log de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores por centímetros quadrados? Embora eu não tenha colocado isso aqui, fica implícito, centímetros quadrados. Então, esse é um problema que envolve uma função do tipo exponencial, a b vezes a elevado a t. Veja que foi nos dito que o número de transistores vai dobrar a cada 2 anos, então crescimento exponencial. Acontece que eu não sei ainda como é que é a lei de formação desse problema, e para determinar ela, nós vamos relembrar que a princípio era possível colocar 100 mil transistores em 0,25 centímetro de área. Significa que em 1 centímetro de área, então, fazendo aqui, em 1 centímetro de área, o número de transistores por centímetro quadrado, no momento zero lá do problema, é dado da seguinte maneira. Você pega 100 mil e divide para 0,25. Se você fizer isso, você vai obter um total de 400 mil. Então, 400 mil transistores por centímetros quadrados. Lá em 1986. Esse era o número possível de transistores para se colocar num processador por centímetro quadrado. Agora, veja o seguinte. Isso significa que é o valor inicial da função exponencial. Significa que, por enquanto, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui ao lado. F de t é igual... Isso não está aparecendo um t, mas é um t. Vou ajeitar. É igual a 400 mil. Eu vou escrever 400 mil. Tá, eu vou escrever assim, por enquanto. Vezes a elevado a t. Eu tenho uma informação importantíssima que diz que a cada 2 anos, o número de transistores dobra por centímetro quadrado. Então, quando o tempo for 2, isso implica para nós que o número de transistores vai ser 800 mil. Se eu igualar com 400 mil vezes a elevado a 2, isso nos dá que a é igual a 2 elevado a meio. Se você fizer essas contas todas, você vai obter isso. Em outras palavras, eu posso descrever a função exponencial da seguinte maneira.
eu vou colocar aqui. Dois elevado a meio, v elevado a t. Então, dá t sobre 2. Essa é a função que representa o número de transistores por centímetros quadrados, então, ao decorrer dos anos. Agora, nos é pedido para determinar o ano em que a empresa consegue atingir a densidade de 100 bilhões de transistores por centímetros quadrados. Então, eu quero descobrir esse tempo aí, 100 bilhões. 100, seguido de 9 zeros, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 9, 400. Vamos colocar essa conta aqui. Então, eu quero saber quando é que vai ser esse tempo. Se eu cortar esses zeros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e cortar esses zeros aqui também, 5, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão. 1 milhão é igual a 4. Esse 1 milhão eu vou escrever como 10 elevado a 6. E esse 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2, t elevado a 2. Esse t está horrível, deixa eu ajeitar. T elevado a 2. Eu vou fazer mais uma igualdade aqui, e nós temos aqui um produto de mesma base. A base é 2, então eu repito a base e somos expoentes. T sobre 2 mais 2. Ok? Então, veja que no momento eu tenho essa seguinte igualdade aqui. 10 elevado a 6 igual a 2 elevado a t sobre 2 mais 2. Nos foi dada essa informação de que o log de 2 na base 10 é 0,3. Eu vou então aplicar o logaritmo da base 10 nessa igualdade, aqui. Se eu aplicar o log, eu vou ter o seguinte, log de 10 elevado a 6 na base 10 é igual ao log de 2 elevado a t sobre 2 mais 2. Deixa eu ajeitar isso novamente. T sobre 2 mais 2, aqui tudo na base 10. Esse expoente pode vir para cá multiplicando o logaritmo. O log de 10 na base 10 é 1, então eu vou ter 6 igual a o log de... Esse expoente aqui também pode sair multiplicando esse logaritmo. Então eu vou ter 2 sobre 2 mais 2, vezes o log de 2 na base 10. O log de 2 na base 10 é 0,3. 0,3 eu posso escrever como 3 sobre 10. Por enquanto eu tenho essa igualdade aqui. Se você fizer todas essas contas, você vai obter que t é 36. Ou seja, 36 anos depois, de 1986, é que nós vamos ser capazes de obter essa densidade de 100 bilhões de transistores por centímetros quadrados. De 1986 mais 36, você vai obter 2022. Portanto, em 2022, há mais ou menos 2 anos, é que essa densidade foi possível de ser alcançada, ou aproximadamente ela, porque nada é exatamente exato. Pois nós vamos ficar por aqui, então, falando das funções exponenciais e logarítmicas. Eu agradeço pela oportunidade, espero que vocês estejam estudando, continuem estudando e boa sorte no Enem e boa prova. Até uma próxima vez.